Olá pessoal, aula de matemática com o professor Beto Lopes. Vamos trabalhar na aula de hoje ainda a área de figuras planas, mas de forma mais específica a área de triângulos. Esse material está no nosso livro aí didático, na página 164, né? Cada um é bom acompanhar, tá? Nós estamos trabalhando área de figuras planas, né? Desde o mês de agosto, onde nós trabalhamos até então a área dos quadriláteros, tá? E hoje trabalhar a área dos triângulos. Na área dos quadriláteros eu apresentei, né, uma relação matemática para a gente calcular a área das principais figuras planas, os principais quadriláteros. E a ideia é apresentar, né, como a gente chega a essa relação matemática, tá certo? Para você calcular, né, a área de qualquer figura plana sem você precisar e ter que memorizar nada. Tá certo? A ideia é a gente entender qual realmente é o significado, né, de área, né, que é a unidade de superfície, a quantidade de superfície que vai ocupar uma figura bidimensional. E daí a gente entendendo isso, a gente pode chegar a conclusões, tá certo? De como encontrar essa relação matemática. Em triângulos também vai ser assim, a mesma lógica, tá? Trazendo aqui essa imagem inicial, tá? Mostrando aí a aplicação, uma aplicação, né, dos triângulos no nosso dia a dia, né? No caso aqui, na construção civil, né? Essa estrutura aqui que recebe o nome de tesoura, essa estrutura. Então aqui a gente percebe, né, a quantidade de triângulos, certo? Presentes aqui nessa estrutura, tá certo? Você tem aqui, no caso, esse triângulo maior, aí você já tem esse triângulo, né? Já tem esse triângulo, então diversos triângulos aqui que a gente observa. Esse assunto, ele frequentemente está presente nas avaliações externas. Muito interessante esse assunto também, tá certo? Você conhecendo esse assunto, você aplicando esse assunto, tá certo? Você garante, tá certo? Algumas questões, por exemplo, no Enem, no SPAES, em vestibulares, você consegue acertar, porque é um assunto muito presente. E ele é muito presente nessas avaliações porque é muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui foi apenas uma aplicação, a gente ainda observar, por exemplo, toda essa parte de móveis, né, da nossa casa, pode observar que tem triângulos aí, né, em diversas partes. Então, realmente, muito presente. E eu estou trazendo aqui uma primeira situação, tá? Para a gente calcular a área, certo, desse triângulo. Mas antes, eu quero chamar a atenção o seguinte. Nós vamos calcular a área desse triângulo, mas partindo, certo, de um quadrilátero. Porque nos quadriláteros, nós estudamos nas últimas aulas e nós sabemos que a área de um quadrilátero, né, de um retângulo, por exemplo, é base vezes altura. A área de um retângulo, base vezes altura. Esse triângulo aqui, vamos observar, vamos considerar esse aqui, ó, que eu vou destacar. O que a gente percebe aqui nesse triângulo? O que a gente percebe dessa área aqui, desse triângulo, em relação à área desse retângulo? O que a gente percebe aqui? Tá? Que essa parte aqui é a metade do todo. Estou pegando aqui a diagonal dividindo ao meio, eu quero essa metade, tá?
O que nós sabemos para a relação matemática para a gente calcular a área de um retângulo? É base vezes altura. Quem é a base? A altura B. É base vezes altura. Então, se você quer calcular isso aqui todo, é base vezes altura. Está aqui. Mas como você quer só a metade, então divide por 2. Tá? Então, gente, chamar atenção, tá? Para essa relação aqui. Que você constrói essa relação matemática. Você pode construir, você com esse entendimento, certo? Que a área é essa quantidade de superfície aqui, certo? Que é ocupada, então você pode chegar a essa relação. Daí você pode perguntar o seguinte: todo triângulo é essa relação matemática? Tá? A resposta é não, tá? Não é para todos. Por que não? Essa relação é quando você tem a base e a altura. Isso aqui é a altura. Ó. O que é a altura? Tá? É a medida perpendicular à base. O que é perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Certo? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá? Se fosse inclinada isso aqui, não seria altura. Tá certo? Então, sempre que você tiver a base e a altura, sempre que tiver esses dois elementos aí, essa é a relação. Tá bom? Mas nem sempre você vai ter, só quando você tiver. Então, vamos em frente aqui. Aqui nós estamos trabalhando aqui, ó, uma situação onde nós temos a base e a altura. Quando tiver a base e a altura, né, é base vezes altura sobre 2. Vejamos aqui. Ó, mais um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Nesse triângulo nós temos a base, nós temos a altura. Ó. Tá aqui a altura, ó. É perpendicular. Como eu falei, ó. Tá certo? Então, base e altura. Então, a área vai ser base vezes altura sobre 2. Vamos pegar aqui como exemplo, ó, base, ó, e altura, ó, altura perpendicular. Ó. Então, como você pode calcular a área desse triângulo aqui? A área, o que nós sabemos? Quando você tem base e altura, você multiplica por 2 e divide por 2. Divide por 2, por isso, ó, divide por 2, porque o que você quer é a metade desse todo aqui. Então, vamos calcular aqui comigo. A área vai ser igual a base, 8, vezes a altura, 5, dividido por 2. Então, a área vai ser igual 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2. Área vai ser igual 40 por 2, 20. 20 o que? Qual é a unidade? Centímetro. Então, centímetro ao quadrado. Então, tá aí, ó. Você calculou a área. Olha só, né, como é simples. Agora vamos em frente. Vejamos essa situação aqui. Ó, nessa situação, nesse triângulo aqui, você não tem a altura. Ó. Você tem o valor de um lado, do outro lado e do outro lado. Ó. Certo? Dos três lados não tem a altura. Você não sabe a altura, porque a altura seria essa medida aqui, ó, perpendicular aqui, ó, certo? Certo? Seria essa medida. E nós não sabemos, tá?
Esse tipo de assunto, né, cai também nas avaliações externas, tá bom? Não com tanta frequência, mas esse assunto é presente também. Então a gente precisa conhecer, no caso em triângulos, tá certo? Como a gente calcular a área se for quando você tem base e altura, você precisa, né, calcular através dessa relação. E se você não tiver altura, mas se tiver os três lados, aí você aplica essa fórmula de Heron, certo? Então essa fórmula aqui, matematicamente é comprovado, tá certo? Se a gente fizer assim, ó, pegar essa medida aqui, tá? Aí essa medida assim, se for formar aqui, tá certo? Um retângulo, aí a gente, diante desse ângulo aqui, aplicando trigonometria para a gente calcular a área, no caso aqui da figura 1, chama essa de 2 e chama essa de 3, tá certo? Então a gente chega, né, à conclusão que esse valor aqui, tá certo, é representado aqui nessa relação matemática, ó, que é a forma de Heron. É a raiz quadrada, tá certo, do produto do semiperímetro, tá certo? Pela diferença do semiperímetro e o valor de cada lado, tá? E o que é esse semiperímetro? Esse semiperímetro é exatamente a soma dos três lados, aqui, ó. Soma os três lados e divide por 2, é o semiperímetro, certo? Sabendo disso, semiperímetro, ó, aí você vai ter o valor do P, que é o semiperímetro, o A, no caso está aqui, o B está aqui, o C está aqui, e o P é o valor que você encontra aqui no semiperímetro, tá? Então essa relação matemática a gente precisa conhecer também, porque ela, tá certo, às vezes aparece. Semiperímetro, simples, né? Somos 3 lados dividido por 2, tá? E a raiz aqui você vai ter o semiperímetro que multiplica o semiperímetro menos o A, que multiplica o semiperímetro menos o B, que multiplica o semiperímetro menos o C. Vamos ver uma situação aqui, tá? Onde você pode aplicar. Tá aqui, ó. Você quer saber a área desse triângulo que você tem, ó, lado, lado e lado, tá certo? Ó, lado, lado e lado. Você não tem altura. Então precisamos fazer o que? Calcular o semiperímetro primeiro para aplicar a forma de Heron. Então, vamos calcular aqui o semiperímetro, ó. Esse P, pessoal, é para ser pequeno, minúsculo, tá? Então vai ser, ó, o A tá dizendo que é 4, ó, mais o B tá dizendo que é 5, mais o C tá dizendo que é 3. O semiperímetro divide por 2, tá certo? Aqui, ó. Então vai ficar o quê? 4 mais 3, 7, 7 mais 5, 12, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6, tá? É o semiperímetro. Então, na fórmula aqui de Heron, onde tiver P, você coloca o 6, ó. Então vai ficar 6, ó, certo? 6 vezes, aqui é o P, 6 também, menos o A. O A aqui é 4, ó. 4 vezes o P, que é 6, menos o B, que é 5, vezes o P, que é 6, menos o C, que é 3. Resolver isso aí, você chegou na raiz de 36, que dá igual a 6. Então, encontrou a área, gente. Ó. A área, 6 o quê? Centímetro quadrado. Então tá aí. Encontrou a área tranquilamente, tá? Agora vejamos outra situação. Triângulo equilátero, tá? O triângulo equilátero é um caso particular de triângulo. Aqui, você apenas com a medida de um lado do triângulo você consegue calcular a área. Então, gente, são essas três condições, três situações ó, que pode aparecer, ó. Pode aparecer
triângulo que você tem a base e a altura. Se tiver a base e a altura, só aplicar isso aqui, ó, tranquilo, tá certo? Se não tiver altura, mas se tiver os três lados, então você vai trabalhar com essa relação matemática. E se você tiver só, né, no caso a medida de um lado, né, mas se o triângulo é equilátero, se ele é equilátero, gente, então os três lados, tá certo? São iguais, né, porque é equilátero. Então, quando for equilátero, você ganha tempo, tá certo? Trabalhando com essa relação matemática, para não ter que calcular o semiperímetro, depois a forma de Heron, tá certo? Você pode aplicar essa relação matemática e resolver com a rapidez maior, tá? E que relação matemática é essa? Olha, você vem para cá, ó, vamos entender aqui. A área de um triângulo, nós sabemos que a gente trabalha com, no caso, base vezes altura sobre 2. Aí aqui, no caso, você não sabe a altura agora, tá certo? Mas nós sabemos, tá certo? Lá de triângulo equilátero, que a altura, tá certo? A altura de qualquer triângulo equilátero é essa relação. L raiz de 3 sobre 2. De onde vem isso aqui? Daqui. Se você aplicar nesse triângulozinho aqui, ó, certo? Que é retângulo. Aqui, isso aqui é L, aqui é L sobre 2, porque ele é equilátero. Se você aplicar Pitágoras aqui, se aplicando, você vai chegar nessa relação aqui, ó. Certo? Então, você vem pra cá o seguinte, ó. Área. Quem é o L? Tá certo? Estou representando por L aqui, certo? Quem é a altura de um triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2, certo? Aí eu coloco aqui L raiz de 3 sobre 2, tá certo? Aí eu vou ficar com esse L, tá certo? Mais L raiz de 3 sobre 2, fica L ao quadrado, certo? E aqui raiz de 3. Embaixo eu tenho 2, com esse outro 2, 2 vezes 2, 4. Aí você chega nessa relação matemática, que a área de todo e qualquer triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aplica isso aí rapidamente que você chega na resposta. E tá aqui um exemplo, certo? Tá aqui um triângulo equilátero, tá? Então, para você descobrir essa área, você vai aplicar. Como é equilátero? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. L aqui é 12, ó. Então 12 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. 12 ao quadrado 144, a raiz de 3 sobre 4, certo? Simplificando, vai ficar 36 raiz de 3. 36 raiz de 3 metros ao quadrado. A maioria das respostas, né, iria aparecer assim. Mas se você quer desenvolver isso aqui, a raiz de 3, colocando 3 casas decimais, é 1,732. Multiplica isso aí e chegou nessa resposta. E assim, nós apresentamos, gente, os 3 casos, né, de triângulo para você calcular a sua área. Você conhecendo esses 3 caminhos, esses 3 casos, você acerta sim a questão de área de triângulo nas avaliações externas. Tudo bem? Estamos encerrando a nossa aula. Um forte abraço e até o próximo encontro.